Meus amigos, um grande abraço a todos vocês desde a Venezuela do Sul. Bom, Flávio Bolsonaro, neste domingo, saindo de um culto, pela manhã, o Flávio Bolsonaro, indagado pelos repórteres, disse algo que deixou a população, pelo menos os conservadores ou a direita, estarrecida. Flávio Bolsonaro disse que a candidatura dele talvez não fosse levada até o final. Talvez ele desistisse da candidatura porque há um preço. Se lhe pagarem o preço, ele desistiria da candidatura. E disse mais, que na segunda-feira pela manhã revelaria a todo o país qual seria esse preço. Bom, isto causou grande perplexidade, inclusive a nós da direita, porque, ora, lançou-se uma pré-candidatura apoiada pelo Bolsonaro, houve um rebuliço, houve manifestações, houve repercussão em tudo quanto é bolha. Bom, então tá bom. Alguns não se manifestaram, o Tarcísio ficou em silêncio, etc. Outros se manifestaram muito arredios, como o Malafaia. Enfim, a esquerda disse que era muito fácil, agora que iria ganhar e tal. Veja. Aí o Flávio, eu quero dizer o seguinte, o Flávio, após haver anunciado a pré-candidatura, chega hoje domingo, 2 dias depois, e diz, olha, respondendo a repórter, que a repórter, como eu disse, perguntou, a sua candidatura é para valer? Ele disse, depende, eu tenho um preço, se me pagarem um preço que eu vou revelar na segunda-feira, eu desisto. Veja, uma candidatura que com 2 dias o sujeito já disse que teria um preço. E ele deixou entender que o preço, ou seja, a moeda por meio da qual ele poderia deixar a futura corrida eleitoral, seria a anistia ampla, geral e restrita, incluindo seu pai, incluindo inclusive o devolver da elegibilidade do seu pai. E mais estranho, sem que nem para que, o Flávio disse que o Tarcísio é o maior nome da direita, o que é uma mentira. Não sei por que ele precisou adular ou bajular o Tarcísio de Freitas ou alguém em dizer que o Tarcísio é o maior nome da direita. O maior nome da direita é Jair Messias Bolsonaro. Então foi uma... O interessante é o seguinte, este negócio pegou muito mal. Esta fala de improviso do Flávio Bolsonaro, de dizer que a candidatura talvez não fosse para valer, a menos de 48 horas depois de havê-la anunciado. Essa coisa de dizer que o Tarcísio de Freitas era o maior nome da direita e tal, isso pegou muito mal. Repercutiu muito mal. Tanto é que a tal da revelação de qual seria o preço, que só seria revelado o preço na segunda-feira, provavelmente aconselhado por assessores, por partidários, enfim, tratou-se logo de arranjar uma entrevista na TV Record, no Domingo Espetacular, na noite desse domingo, onde revelou o Flávio Bolsonaro que não é bem assim, que na verdade o único preço para ele desistir da candidatura é Bolsonaro concorrer. Genial, genial, tá tudo certo então. Que bom, estamos todos sossegados, só que não. Porque é claro, ficou claro, vocês, por favor, meus inscritos, eu sugiro, não sejam emocionados. A coisa é aquilo que está acontecendo e não aquilo que nós desejaríamos que estivesse acontecendo. Está na cara que o Flávio, que está pegando o traquejo de uma eleição presidencial, que já concorreu ao Senado, é senador, tudo bem, foi deputado estadual, etc., mas é uma responsabilidade tanto. O sujeito está pegando um traquejo. Todos os holofotes estão em cima do sujeito. Aí o sujeito chega de manhã, falou demais, revelou provavelmente alguma estratégia que está... Porque ficou claro qual a estratégia que pela manhã ficou claro. Eu acredito que está havendo aquilo que ele deixou escapar de manhã. Que ele desistiria da candidatura se o consórcio, as togas, o Centrão,
os donos do país possibilitassem que o Congresso Nacional aprovasse o projeto de lei da anistia ampla, geral e restrita, que depende de sanção, do presidente, que depende até em última instância de o STF dizer se é válido ou não. Quer dizer, não era para ser assim, mas o STF agora está reinventando tudo, ou seja, é muito complexo. Aí eu lhe pergunto, tá bom, seria, olha que interessante, o Flávio trocar a sua pré-candidatura por uma anistia ampla, geral e restrita, aprovação do projeto de lei da anistia, que o Centrão e as togas ajudariam a aprovar. Tá bom, mas o Centrão e as togas ganhariam o quê? É claro, a palavrinha mágica, a expressão mágica, a frase mágica que o Flávio deixou escapar. O Tarcísio é o maior líder da direita. O Centrão é o sonho do Centrão. O fantoche 3.0, o Tarcísio, entraria para concorrer no lugar do Flávio. Não, doutor, não. Claro que não. Se vem a anistia ampla geral restrita, Bolsonaro está elegível e livre, ele concorreria. E o Centrão e as togas não ganhariam nada? Ajudariam na aprovação do projeto de anistia e não ganhariam nada? Vocês acham que é assim que está funcionando? O Centrão e as togas são bonzinhos? É claro que não. Então, me parece que o jogo que está sendo jogado é este. Independente do desmentido mal feito que o Flávio tentou fazer no Domingo Espetacular agora à noite, que eu vou analisar, ler com vocês as falas dele, as respostas, vou analisar. Mas olha, estou analisando até o que veio pela manhã. Vamos passar para o que veio à noite agora. Então, veja. Nós somos adultos, não é? Temos tico e teco, pelo menos. O que é que o Centrão ganharia? O que é que as togas ganhariam se tá bom, aprova o projeto de lei da anistia. Aí vem Bolsonaro e se candidata. Eles são inocentes? Eles são bobos? Vão entregar o poder assim? Claro que não. Então, em havendo um acordo, provavelmente é isso, pessoal. Seria essa aprovação da lei da anistia. Tá bom. É uma coisa boa. Todo mundo do dia 8 livre. Pessoal todo sofrido, Bolsonaro, todo mundo da trama golfista. Mas é óbvio que Bolsonaro não poderia concorrer e nós ficaríamos na mão do Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Xandão, que é o candidato do sistema, que é o candidato de todas as togas das galáxias. E é um fantoche. Ficaria apenas com a missão de ficar fazendo leilão de portos, fazendo estrada, beriri-baró, que é muito importante, mas o Brasil precisa mesmo de uma faxina institucional. Nós estaríamos na mão do Xandão, porque votar no fantoche do Xandão, que é o Tarcísio, é votar no Xandão. Eu acho que seria uma cor do caracu. E eu falei isso mais cedo numa live que eu recomendo, aqui no canal Dr. Couto de Novaes. Veja uma live inteira. Muito bem, mas aí veio o Flávio, porque percebeu que falou demais e alguém puxou a orelha. Veio o Flávio e concedeu essa entrevista ao Domingo Espetacular da Record agora à noite e disse, não é bem assim. O único preço que eu tenho, que eu poderia realmente receber e sair e abandonar a corrida presidencial, seria o meu pai ser anistiado e concorrer no meu lugar. E de novo, as togas ganhariam o que com isso? Lembre-se, as togas, elas querem ganhar, e muito mais do que os outros, os adversários. Então, a emenda do Flávio saiu pior do que o soneto. Minha opinião, escorregou feio, pisou na jaca mole feio hoje Flávio Bolsonaro. Deixou todo mundo, e não foi propósito, não foi estratégia 4D, não foi xadrez, não foi nada disso, foi um erro. O erro pior é se esse tal desse acordo do caracu sair. Que tudo bem, mandaria Bolsonaro para casa. Veja, um projeto de anistia não é assim como o Flávio está iludindo o povo. Que em 2 semanas, até antes do recesso parlamentar que começa dia 23, que estaria resolvido. Não é bem assim. Isso é ruim, tá meio amadorismo, aí é um pouquinho como o Malafaia agora, que não é confiável o Malafaia, mas ou direita amadora danada.
Vamos aqui tentar ver o que o Flávio disse na entrevista, na tentativa de desmentido, agora à noite, na Record. Preço para não me candidatar é Bolsonaro livre nas urnas. Peraí, mas e o sistema e as togas, que detém tudo que nós sabemos que eles detêm? Eles não querem não te querem a ti, imagina se querem ao Bolsonaro. Então, balela, cara. Você falou que poderia desistir com todas as letras. E você falou que tinha um preço e que revelaria segunda. Se revelou hoje, está tentando fazer um acordo caracu. Qual é o acordo caracu? A tal da anistia. Mas não adianta estar anistiado. Sabe por quê? Porque Bolsonaro, principalmente, tá uma anistia, bota Tarcísio. Bolsonaro anistiado e elegível poderia já concorrer em 2026, mas ele entra no acordo e não concorre, mas pode recorrer em 2030. O caceta. Sabe por quê? Porque até lá eles vão ressuscitar outras ações contra Bolsonaro e vão depená-lo em ações criminais. Deixem de ser inocentes. Pessoas da família Bolsonaro e conservadores, nós de modo geral. Eu acho que adultos mesmo, cada um na vida tem que admitir e tem que matar no peito as suas responsabilidades. Eu sei que não está bom, não está confortável, ao contrário, é muito sofrido o Bolsonaro estar preso, os filhos e a família estarem nessa situação, mas, meu amigo, durante toda a história humana, as lideranças muitas vezes tiveram que pagar o pato. Há ônus e bônus em ser líder. A minha opinião é que tinha que parar dessas estratégiazinhas caracu, que ninguém leva a sério isso. Você está de novo se metendo nos mesmos erros, rapaz. Tínhamos que ter uma candidatura, eu já disse na live. Mesmo que fosse a tiazinha do café se candidatando pela direita raiz, nós teríamos que levar a candidatura até o final no enfrentamento. Sim, as togas estão desesperadas. Sim, a Faria Lima está desesperada. Sim, o Centrão está desesperado. Porque se for um candidato de direita fraco, Lula ganha. E ninguém quer mais esse fantoche. O sistema quer o fantoche Tarcísio, que é uma grande cilada. Agora, nós temos que lançar o nosso candidato da direita raiz, seja Flávio ou qualquer outro raiz. Porque essa historiazinha de que eles não querem Flávio porque Flávio seria fraco, eu discordo disso. Eu acho que se a campanha for bem feita só pelo sobrenome ele ganha. Então, fraco é o Zema, bota o Zema aí. O Lula ganharia com os pés nas costas. Bota o Caiado, o Lula ganharia com os pés nas costas. Bota Eduardo Leite, ganharia com os pés nas costas. Bota quem quiser. Não ganharia Lula não ganharia desses aí, o Centrão sabe, do Tarcísio. Por quê? Porque o Tarcísio iria com a aura de que é o candidato da direita e o povo votaria, mesmo sabendo que o Tarcísio é uma cilada, é um cavalo de Troia. Então eu acho que talvez fosse hora de o lado conservador de direita parar com tanta maluquice de xadrez 4D e tal. Cada um assumir as suas responsabilidades, inclusive os seus próprios sofrimentos, e colocar a candidatura raiz mesmo. Comunica com o povo vai votar. Ninguém sabe se aquelas coisas lá vão receber o negócio do povo, mas o povo vai votar. Então está aqui, Flávio tentando fazer a emenda. Preço para não me candidatar é Bolsonaro livre nas urnas, diz Flávio Bolsonaro. Cadê as aspas dele? Meu preço é justiça, diz ele. E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados. Estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Bolsonaro. A única forma disso, de eu desistir, se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando com seus netos, filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é meu preço. Tá bom, é teu preço. Mas o que é que o sistema ganharia? Você está dizendo, o sistema não me quer, e para eu desistir, então é meu pai que tem que concorrer. Mas o sistema também não quer que teu pai. A conta não fecha. Então eu não entendi. Já que a conta não fecha, por que essa conversinha está na rua? Por que simplesmente você não está tocando a pré-candidatura? Ou não assume de vez logo que está tentando fazer um acordo caracu, que amanhã, segunda, terça, vai passar a semana toda tentando construir um acordo caracu.
E depois vai ficar todo mundo com cara de pamonha. Mais uma coisa do caracu. Eu sei que tem muita gente, e nós somos um povo imaturo politicamente, tem muita gente achando que uma análise como essa é uma análise que busca dividir, que busca não sei o que e tal. Bom, é o meu papel aqui fazer a análise o mais sincero possível que eu posso, e isso é responsabilidade também. Fazer análise de acordo com aquilo que nós estamos vendo, sem colocar emoção na frente, tá bom? Então é isso, vamos observar os próximos passos desse triste cortejo. Um grande abraço a vocês todos. Pessoal, meus amigos, não deixem de conferir as inscrições, estão retirando suas inscrições. Confiram e reinscrevam-se, se for o caso. Continue compartilhando. O botãozinho do compartilhar agora está aqui perto do botão Seja Membro. O botão do compartilhar está aqui perto do botão Seja Membro, eu repito. Comentem sem usar palavras inadequadas, palavras de baixo calão, ok? Senão o algoritmo pega você. O que mais? Compartilhe. Vá até a aba Seja Membro, já que vai estar perto aí da aba Seja Membro. Torne-se membro deste canal. Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal.